bem. Ok, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Nossa disciplina de quinta-feira, categoria 17. Eu aqui, vocês aí, né? Um formato diferente aí de nós estarmos trabalhando operações unitárias. Hoje nós, então, vamos finalizar o capítulo 5, tá? E vamos, então, definir, né? Altura manométrica para definição, né, de altura de bomba. Oi, Pamela, tudo bem? E junto a isso, pode falar, Eu ia dar oi, só, já que melhor tu voltou a falar, daí eu tranquilo. mutei. E além, né, de definir a altura, nós vamos então, com base na definição da altura e com a necessidade, né, de se atingir uma vazão, nós vamos então dimensionar bombas. Então, hoje vai ser a nossa atividade de hoje, então vai ser aprender como dimensionar bomba. E, obviamente, que a dimensão ela vai depender de tu enquadrar, ou melhor, de tu achar dentro daquela condição um equipamento, né, conforme os dados que o fabricante da bomba vai te fornecer, né? Então, conforme esses dados do fabricante, então nós iremos checar se a bomba está ou não adequada, né? Estando a bomba adequada, nós então iremos aprender como, né, fazer essa escolha, inclusive definindo, né, qual é a potência do motor da bomba que tem que ser, né? Qual vai ser o consumo de energia elétrica que ela vai ter com base nas informações que o fabricante vai nos dar da bomba, como converter esse consumo em um gasto monetário, né? Então, são tudo informações que muitas vezes o engenheiro químico ele acaba sendo exigido, né? Ele acaba sendo exigido, né? Solicitado que ele possa então definir dar esses dados aí, né? Para que possa se fazer uma análise de custo, benefício e algo nesse sentido. Então, vou começar aqui compartilhando minha tela. Bom, então, estamos já nos encaminhando para a reta final, tá? Então, vocês estão enxergando aí minha tela? Sim. Tá. Então, hoje nós estamos aqui na 14ª aula, vamos ter uma atividade avaliativa, tá? TDE, que tem que ser entregue até a semana que vem. Nós vamos ter mais uma aula dia 25/5, dia 29, ou seja, depois da próxima aula, nós vamos ter, então, a abertura do relatório virtual, que vai ser numa segunda-feira, dia 29, né? Nós vamos ter um momento síncrono, né? Obviamente, no dia 1º/6, que é quando, né, vocês vão ter vamos tirar dúvidas aí com relação ao relatório, vamos dar a última aula, aqui na realidade é o fechamento do capítulo 6. Então, é isso que a gente vai fazer nessa aula aqui. Deixa eu salvar. Então, a gente conclui, né, o conteúdo da nossa disciplina até o dia, então, 1º/6. E daí, no dia 5/6, vai ser o último dia para a entrega do relatório virtual. Então, assim, é importante vocês observarem que dia 29 é uma segunda-feira e dia 5 é uma segunda-feira, né? Então, vocês têm que ficar ligados, porque esse aqui vai ser o período, tá? Depois, no dia, tá, 12/6, que também é uma segunda-feira,
abre a objetiva de AP2. Tá? Essa abertura da objetiva, então, abre numa segunda. No dia 15/6, não haverá momento síncrono. Por que não haverá momento síncrono? Porque o professor vai deixar a aula do dia 15/6. Oi, Nayara, tudo bem? Deixa eu voltar lá. Então, na aula do dia 15/6, então, vocês vão ter esse tempo, essa noite, que eu não vou ficar falando, mas vocês vão ter, então, o último dia, né? Vão ter o dia da disciplina para poder finalizar a objetiva. Porém, vocês têm até o dia 19/6 para terminar, né? Digamos assim, a objetiva. Dá uma semana, né? Do dia 12 até o dia 19. E daí, no dia 22/6, é revisão final. Então, eu vou apresentar dada evolutiva para vocês até... deixa eu fazer mais uma edição aqui. Na realidade, nesse dia aqui, vai ser aqui, ó, copiar isso aqui. No dia... A aula 22, a gente vai fazer o fechamento de AP2 também. Né? Então, vamos apresentar quais foram, né, as notas que vocês tiraram com relação ao relatório virtual, com relação à objetiva. Vamos ter já fechado as notas, né, essa nota que eu já divulguei para vocês, da aula 12, já, né, hoje nós vamos ter a segunda atividade valendo nota, que já está lançada. Então, lá no dia 22/6, a 22ª aula vai ser, então, revisão final, fechamento de AP2, e, obviamente, que até essa data do dia 22/6, vocês já vão estar já com a agenda de vocês, já com data e horário, né, para a realização da AS, que vale 6 pontos, né? Então, AP1 e AP2 dá 4 pontos, mais a S dá 6 pontos. E outro momento síncrono que nós teremos, então, vai ser para aqueles alunos que não atingirem a média 6. Então, no dia 6 de julho, revisão final, dúvidas, questionamentos, para a avaliação final, que ocorre do dia 10/7 até o dia 15/7. Então, em resumo, estamos aqui, tá, pessoal? Estamos aqui, ó, na aula 14. Então, já temos aí essa programação. Agora, esse mês, né, de maio, tem essa avaliação agora, mas o mês de junho vai ser intenso, né? Vai ser um burburinho. E vamos ter o encontro síncrono no mês de junho, no dia 1º, e no dia 22, que daí vai ser quando a gente vai fazer a revisão final. Queridos, alguma dúvida? Sim, já tem alguma data prevista para abertura, para a gente marcar a prova presencial? Ainda eles não nos avisaram, tá? Normalmente, porque assim, ó, a AES é no final de junho, né? Dia 26. Então, provavelmente, essa abertura do agendamento, tá, Pamela? Vai ser ali para início de junho, tá? Vai ser na primeira quinzena de junho, ok? Daqui um mês. Daqui um mês. Então, anota lá na agendinha, mas igual a gente também vai avisar, tá? Fiquem tranquilos, a gente vai estar sempre avisando, tanto eu quanto a Raquel. Mas é importante vocês estarem atentos, tá? Então, eu já mais ou menos marquei para vocês. Então, nós temos momento aqui, a aula do dia 15, dia 16 é a abertura do relatório virtual, então já está disponível aqui, porém não abriu para vocês ainda, porque vai abrir só no dia 29/5. E no dia 17 eu já estou avisando aqui, ó. Aqui não é fechamento do relatório, aqui, ó. É fechamento. Daí a gente vai ter um momento síncrono nessa aula do dia 1º/6, ó. Momento síncrono.
E, ó, aqui eu coloquei antes do fechamento, porque na realidade o relatório virtual não fecha no dia 1º/6, né? Deixa eu checar aqui. O relatório virtual ele fecha no dia 5/6, né? Deixa eu... E daí aqui a gente vai ter realmente, né, a última aula antes da AP2, que daí vai acontecer na aula 18, que é o que está previsto aqui. Não, desculpa, a aula 18 vai ser o fechamento do relatório virtual, e no dia 19, então, vai ter a abertura aí da objetiva. Bom, pessoal, tranquilo, é só olhar o calendário, não tem erro, seguir, né, e lembrar que a gente, então, vai ter o encontro de hoje, o encontro da semana que vem e o encontro da outra semana. Então, nas próximas 3 semanas, a gente vai ter encontro. Só que lembrem-se que o relatório virtual vai abrir na segunda-feira, né, do dia 29, e vai fechar no dia 5 de junho, e a objetiva abre no dia 12 de junho e fecha no dia 19 de junho. E a gente vai ter a última aula de revisão final no dia 26 de junho. Ok, meus amigos, agora sim, acho que não ficou dúvidas. Então, conforme combinado, vamos ver a revisão do TDE, que só 4 fizeram, né? Já dei o feedback para vocês lá, obrigado pela participação. E vamos entrar para o cálculo de dimensionamento de bombas, tá? E fechar aí o capítulo 5. Tá? Então, o que era? Era para elaborar um autoestudo do capítulo 5, destacando os principais assuntos abordados. E daí a gente teve aí, né, quem foi que fez a atividade. Vamos ver aqui, aula 13. Então, tivemos 4 entregas. No dia que o professor postou o material, ainda não havia ocorrido a 4ª entrega, mas o Gilcinei, parabéns, Gilcinei, pelo interesse, muito bom o teu material. Nandria também fez, Pamela e a Tainá. E os demais gazearam, não fizeram a atividade de casa, não fizeram a leitura, se fizeram a leitura, não fizeram autoestudo. E isso pesa na hora de vocês realizarem as atividades, né, se prepararem para a prova, mas vamos lá, faz parte, tá, meus amigos? Então, parte 5, vamos adiante. Então, na parte 5, né, nós temos a definição de altura de projeto. Então, como é que a gente define a altura de projeto? A altura de projeto, obviamente, temos uma bomba no centro, né? Vocês enxergam meu mouse aí, né, pessoal? Sim. Sim. Em resumo, nós temos o quê? Nós temos antes da bomba, a bomba, depois a bomba. Lembre-se, a gente já veio numa crescente. Falamos primeiro de tubulação, depois de tubulação falamos de perda de carga, depois de perda de carga falamos das bombas, e agora a gente vai botar tudo isso junto. Então a gente entendeu que a tubulação ela serve para conduzir o fluido, que essa tubulação, né, dependendo da rugosidade dela, obviamente, do tipo de material, essa tubulação vai sofrer o quê? Né? Vai causar um retardamento no andamento, né, na fluidez, no deslocamento do fluido, né, e isso a gente chama de perda de carga. E a bomba é o quê? Vai ser aquele equipamento, então, que vai fornecer energia para esse fluido e fazer com que esse fluido, então, se desloque do ponto A para o ponto B, dentro de uma tubulação. E é isso que mostra aqui. Nós temos o ponto A, ou, né, sucção, aspiração, ponto anterior,
que vai ter, eu não sei onde é que vai estar isso aqui daqui a pouco está um reservatório lá em cima, está um reservatório XY, não tem os valores, né? Mas tu tem uma altura que deve ser considerada, onde é que está o tanque de onde a bomba está puxando. Então, essa altura é real, ela existe. Tu enxerga o equipamento, pode ser que esteja alinhado. Se estiver alinhado, ok. Só que você tem que prestar uma atenção no seguinte: se esse fluido ele tiver uma determinada altura, veja, a altura é a altura do fluido até o ponto de sucção da bomba, tá? Então, nós temos essa altura, nós temos a pressão, né? Se esse tanque é um tanque fechado, é um tanque pressurizado, então a gente tem que levar em consideração a pressão deste tanque. Nós vamos ter o percurso da tubulação, que a gente sabe que vai ter uma perda de carga, e nós vamos ter a bomba. E a bomba, então, vai descarregar, né? Ou a gente também pode falar recalque, né? Então a gente tem a aspiração, literalmente aqui a gente tem a aspiração, então vai ter, né, uma sucção nesse ponto, e aqui nós vamos ter um recalque, uma descarga. Então, mesma dinâmica, esta tubulação vai também ter uma perda de carga inserida a ela, e da bomba até o ponto onde tu vai estar jogando esse fluido também vai ter uma altura. Se tiver tudo no mesmo nível, a altura vai ser anulada, vai ser zero. Mas se não ocorrer esse nivelamento, a gente tem que considerar essa altura e, obviamente, para onde esse fluido vai, tem que saber qual é a pressão do tanque de onde ele está entrando. Né? Está na pressão atmosférica? Está pressurizado? Então, basicamente, né, dentro desse diagrama de escoamento, impulsionado por uma bomba, nós vamos ter que o trabalho agregado vai ser igual à energia final do fluido menos a energia inicial do fluido mais a energia de atrito. O que é essa energia de atrito? É a perda de carga. Então, se a gente for transformar, né, colocar essa equação aqui, né, usando aí como base, né, Bernoulli, a gente vai chegar na seguinte definição, que nós vamos ter a altura da sucção mais a pressão do tanque de sucção dividido por ρ vezes gravidade, ou seja, o que é o ρ, pessoal? É a massa específica do fluido. A gravidade é a gravidade, né? Mais a velocidade com que o fluido vai se deslocar dentro dessa tubulação. Como é que a gente vai saber a velocidade? Qual é o diâmetro? Qual é o diâmetro do tubo? Se eu tenho diâmetro, eu consigo obter a área. Né? Então, se eu tenho diâmetro, eu tenho área. Se eu tenho área e eu sei qual é a vazão que eu vou querer para essa bomba, qual é a vazão, então vazão dividido por área me dá velocidade. Então, velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade menos... Quem é o HL, pessoal? Vocês sabem, a gente até há pouco falou sobre... Na aula passada a gente fez mais uma revisão. O que é o HL? É a... Começa com perda, termina com carga. Então, é a perda de carga. Ou seja, perda de carga da sucção. Então, tem um número X de curvas, tem um número, né, um tanto de comprimento de tubulação, então isso é menos então a perda de carga. Então, soma a altura, soma a pressão dividido pelo peso específico, que é ρ vezes gravidade é peso específico, vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade, menos a perda de carga. Certo? Mais a energia que a bomba vai inserir no sistema. Então, W, potência dividido pela gravidade. Igual ao quê?
a altura para onde tu vai enviar, mais pressão dividido por peso específico, mais normalmente o diâmetro das tubulações antes da bomba e após a bomba são diferentes. Então, se muda o diâmetro, muda a vazão, pessoal? Vamos lá, respondam, pessoal. Sim, Hã? muda. Vamos de novo, vou perguntar de novo. Se mudar o diâmetro, muda a vazão. Muda a velocidade? A velocidade, a vazão não muda, ok? Ó, pega ratão. Então, a vazão é o que a bomba vai te dar, que é metro cúbico por segundo, por exemplo. Mas se a vazão é a mesma, antes e depois, a gente vai ter um fluxo contínuo, por isso que a gente tem o contínuo, né? Que é a vazão que a bomba determina. Agora, a velocidade muda. Por quê? Porque se mudar o diâmetro, muda a área. E se muda a área, vazão dividido por área, muda a velocidade. A velocidade. Então, nós vamos ter que a velocidade de descarga ao quadrado dividido por 2G, mais a perda de carga. Então, veja, após a bomba, a perda de carga soma. Antes da bomba, a perda de carga diminui. Por quê? Porque aqui a gente tem uma situação de aspiração, de sucção, e aqui a gente tem uma situação de empurrar, de perda, ok? Bom, então aqui tem mais ou menos tudo que eu falei agora, está aqui, nessa equação, tá? Bom, normalmente, para nós calcularmos, então, a altura de projeto, a gente faz separado. A gente primeiro define a altura de sucção, que é a altura mais o PS dividido por ρ. Tudo aquilo que a gente falou, pessoal. Só que lembre-se, a altura de sucção subtrai a perda de carga. E a altura de descarga soma a perda de carga. Tá? Com base nessa lógica, o que é a altura de projeto? Descarga menos sucção. Descarga menos sucção. Então, o exemplo 1 do livro do Cremasco fica como uma atividade complementar. Pega o livro do Cremasco. Alunos que estão aqui no campo de Canoas, que estão no campo de Manaus, ou que estão em outro campus aí, normalmente 1 ou 2 ou 3 livros do Cremasco tem na biblioteca. Físico. Ah, eu gosto de livro físico. Então vai lá e tira o livro. Se tu não quer tirar o livro físico, pega na biblioteca virtual. Tem este livro. Ah, professor, mas para que precisa do livro? Para vocês estudarem um pouquinho mais. Reforçar o conceito. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Uma petroquímica de primeira geração necessita bombear benzeno do tanque de nível do processo para o tanque de armazenamento do produto final. Para isso, o engenheiro solicita ao estagiário coletar as informações na área. O layout apresentado pelo estagiário é semelhante ao da figura 6. A vazão do bombeamento deve ser de 40 metros cúbicos hora. A tubulação de aço carbono, da sucção é de 100 milímetros e da descarga 80 milímetros. A pressão no tanque de sucção é de 200 quilopascais e de descarga 350 quilopascais. A indústria encontra-se ao nível do mar, assim a pressão atmosférica equivale a 1 atmosfera. Durante a coleta das informações, o estagiário adiantou o serviço, calculando a perda de carga da sucção como igual a 2 metros e da descarga 2 metros. Então, pessoal, neste caso, já está sendo dadas as perdas de carga. Ou seja, tu vai precisar calcular o HL. Sim ou não? Não, Não, porque já foi dado. E se não fosse dado? Vocês sabem calcular a perda de carga? Sim ou sim, não? sim.
Esse sim foi baixinho. Sim, você sabe. É só pegar a aula passada e a aula anterior que a gente trabalhou cálculo de perda de carga, tá? É importante, pessoal, vocês saberem calcular a perda de carga. O desnível do tanque de sucção, a bomba é de 1 metro. Quem é essa informação? É o Z, né? Z de sucção. Enquanto o desnível da bomba para o tanque de descarga é de 10 metros de descarga. O benzeno, então, apresenta massa específica de 865 km3 e a pressão de vapor de 26,2 kPa. Qual deve ser a altura de projeto para determinação da bomba? Então, esse exemplo, o professor tá lá no livro de vocês, tá? Esse exemplo, no capítulo 5. E eu também disponibilizei para vocês esse exemplo planilhado em Excel, para vocês poderem mexer e brincar, tá? Porém, na aula de hoje, a gente vai resolver o exercício do cremasco, tá? E não esse, porque esse aqui já está disponível para vocês no livro da disciplina, tá? E daí vocês tentem fazer o exercício seguindo a orientação do livro, capítulo 5, e mais a planilha de Excel. Mas vamos lá. Vamos ver como é que a gente calcula, né? Como é que o cremasco apresenta para nós. Então, os compostos orgânicos voláteis são aqueles, exceto carbono, CO, né? Monóxido de carbono e dióxido de carbono, presentes na atmosfera, que apresentam normalmente a pressão de vapor superior a 0,01 PSI, ou seja, 7 vezes 10 a menos 4 atmosfera, e ponto de ebulição de até 260 graus centígrados. Boa parte dos compostos orgânicos com menos de 12 átomos de carbono são considerados COVs, ou seja, carbonos orgânicos voláteis. São de fácil evaporação, tornando-se sérios poluentes a todo tipo de atmosfera, incluindo a residencial. A emissão de COVs acarreta efeitos tóxicos e ou carcinogênicos, como o benzeno. Na atmosfera, os COVs, combinado com óxido de nitrogênio, na presença de luz solar, produzindo, entre outros compostos químicos, o ácido nítrico, responsável pela chuva ácida. Os COVs são divididos em duas classes: o de compostos orgânicos não metano, né, que é o CONMS, e que estão aqueles orgânicos oxigenados, halogenados e os hidrocarbonetos. E a segunda classe, né, na qual o metano faz parte. O metano é estudado separadamente, pois se trata de hidrocarboneto mais abundante na atmosfera. Então, os CONs são emitidos tanto por fontes antropogênicas quanto biogênicas. Essas caracterizadas por plantas, as quais emitem, por exemplo, terpenos à atmosfera. As principais fontes antropogênicas são oriundas de processos de combustão, emissão veicular de combustíveis fósseis, armazenamento e transporte de combustíveis, uso de solventes, emissões industriais e domésticas, produtos de limpeza, desodorantes, corretivos, adesivos, plástico, cola, etc. Tendo em vista a importância da conscientização sobre a emissão de COVs, considere o enunciado. Uma indústria petroquímica foi instalada em uma região agrícola rica na produção de cítricos. Após o início de sua operação, o pequeno agricultor apresentou problemas respiratórios. Técnicos, ao analisar a qualidade do ar nas imediações da casa de um certo agricultor, verificaram alta concentração de COVs na atmosfera, principalmente benzeno. Depois de inspecionarem a planta, detectou-se vazamento na linha de benzeno. Figura 1. Após os reparos, os técnicos resolveram fazer os cálculos relativos ao desempenho da bomba. Para tanto, constataram que o benzeno estava sendo bombeado a 37,8 graus centígrados. Daí, nessa temperatura, o rodo do benzeno e a pressão de vapor do benzeno,
através de uma tubulação de aço de 100 milímetros de diâmetro interno na sucção e 80 milímetros de diâmetro na descarga. A capacidade de 40 metros cúbicos hora. A pressão manométrica do tanque 1 acusava 200 kPa, enquanto do tanque 2 mostrava 350 kPa. O ponto 1 na sucção estava a 1 metro, né, do nível da bomba, enquanto o ponto 2 na linha de recalque, 3 metros. Acima deste nível, a perda de carga por atrito na linha de sucção era 0,07 metros, enquanto a sua perda na linha de recalque igual a 0,8 metros. Sabendo que a pressão atmosférica era 0,93 atm e o rendimento da bomba 50%, estime o valor da altura de projeto da bomba, a potência consumida por essa bomba e o NPSH disponível pelo sistema. Então, vamos lá. Então, esse é o sistema. Então, veja. Nós temos, então, a altura, nós temos o diâmetro da tubulação, nós temos a perda de carga na sucção, nós temos a pressão na sucção. Diâmetro, perda de carga, pressão, ou seja, as informações, todas elas estão inseridas aqui na figura 1. Da mesma forma, vocês vão fazer para o exemplo do livro, tá? Então, como é que tu calcula a altura de projeto? Vai ser, nada mais, nada menos, determina a altura de descarga, a altura de sucção. Qual é a diferença de uma para outra? Aqui, então, na descarga, soma a perda de carga, na sucção, diminui. Então, vamos aplicar. Então, tu vai lá, 3,5. Cuidar as unidades, né, pessoal? Então, aqui, ó, nós temos quilopascais. Então, temos que passar para Pascal. O que é Pascal? Pascal é pressão. Pascal vai ser Newton metro quadrado. O que é Newton? Quilo metro por segundo dividido, né, por metro quadrado. Pressão. ZD, 3 metros. Então, está aqui. ZD, 3 metros. HLD, de descarga, 0,8. E quem é os 865? Massa específica e gravidade. Aplica, nós vamos ter a unidade em metros resultante, tá? De igual forma, a altura de sucção, mesma dinâmica. Estava em quilopascais, tira o quilo, né? Multiplica por 1000. E daí, lembrando, né? Mesma coisa. Pascal é quilo vezes metro por segundo dividido por metro quadrado, que é Newton metro quadrado, que é Pascal. Certo? Unidade do SI. No SI, perdão. 1, né? Altura, ou seja, HS. Então, como é que se define a altura de projeto? O H vai ser, então, tu pega descarga menos sucção. Então, a altura de projeto é 20,55. Bom, a potência consumida da bomba, tá? Como é que se determina? Então, a potência consumida é igual, tá? A potência útil dividido pelo rendimento. Vocês viram lá que o exercício ele deu um rendimento aqui, ó. O rendimento da bomba é de 50%, né? Então, para nós, né, obtermos, então, a potência consumida, eu pego a potência útil dividido pelo rendimento. E como é que se define a potência útil? Bom, lembre-se, a gente tinha aqui uma definição de vazão. A gente sabe qual é a vazão que a gente quer dentro da tubulação. Então, a potência útil vai ser ρ vezes gravidade vezes vazão vezes H. Quem é o H, pessoal? É esse Hzinho que a gente calculou aqui, ó. É o H de projeto. Então, como é que a gente obtém a potência útil? Massa específica, gravidade, vazão. Atenção, pessoal, a vazão ela estava em metro cúbico hora. Então, a gente tem metro aqui, só que a gravidade está em segundos. Então, nós temos que converter metro cúbico hora para metro cúbico segundo. 1 hora são 3.600 segundos.
Por quê? 1 hora são 60 minutos. 1 minuto são 60 segundos. Ou seja, 60 vezes 60, 3.600. Então, a gente pega os 40 e divide por 3.600. A gente vai ter, então, 0,0111 metro cúbico por segundo. Ou seja, 1,1 ou 1,11 vezes 10 na menos 2. E a altura foi que a gente achou na letra A. Então, aplica aqui, resolve, vai dar 1935,62 watts. O que é watts? Watts é joule por segundo, tá? E aqui ele fez uma conversão, né, de watts para HP. Isso aí é uma conversão que a gente faz aí direto, né? Bota ali no Google ali e converte, então. É horsepower e watts, tá? Então, aqui é uma unidade também de potência. Então, não se trabalhou com watts, aqui se converteu para HP. Tendo em vista, então, que o rendimento é de 50%, ou seja, 0,5, a gente divide, então, 2,6 por 0,5. Então, a potência consumida vai ser 5,22 HP. Se a gente quisesse fazer em watts, era só pegar os 1936, ou seja, aproximadamente 2.000 watts, dividido por 0,5, daria 4.000 watts. Então, isso quer dizer o quê? Que a bomba, né, para poder entregar o que a gente quer, que é os 40 metros cúbicos por hora, com aquela diferença de altura que nós temos, esta bomba, então, ela vai consumir aproximadamente 4.000 watts. Certo? Então, isso vai ser a potência consumida. Bom, agora nós vamos falar sobre o saldo positivo de sucção. O que ocorre? Para que a bomba funcione adequadamente, nós temos que ter fluido dentro da carcaça da bomba, né? Nós não podemos ter porque vocês viram que na aula passada, a aula retrasada, nós falamos sobre os equipamentos utilizados para o bombeamento de fluido. Por exemplo, bombas que a gente está falando, elas servem para fornecer energia para fluido líquido ou gasoso, pessoal? Líquido. Líquido. Agora, se o fluido for gasoso, eu posso usar uma bomba? Sim ou não? Não. Não, eu tenho que usar um compressor, eu tenho que usar um outro tipo de equipamento. Então, nesse caso, o NPSH, ele literalmente avalia se naquela condição o fluido dentro da tubulação está totalmente líquido ou não. Então, o cálculo do NPSH vai nos determinar exatamente isso. Então, o valor calculado, como que se calcula? A gente pega a altura de sucção mais a pressão atmosférica menos a pressão de vapor do fluido dividido pela gravidade vezes ρ. Esta fórmula calculada vai nos dar o NPSH calculado. E a bomba, como um equipamento, ela tem um NPSH tabelado. Toda bomba vai ter o seu NPSH tabelado. Toda ela, todo tipo de bomba. Ah, essa é uma bomba A, então tem um NPSH. Ah, essa tem o seu. Então, o calculado, para que a bomba atenda à necessidade, o valor calculado tem que ser maior que o valor da tabela. Se for menor, vai cavitar. E se cavitar, não vai funcionar a bomba. Ok? Então, é exatamente isso que ele mostra aqui, ó. Então, o NPSH obtido, né, que é o calculado, é só a gente substituir. Então, estava em atmosfera, tivemos que passar para Pascal,
né, a pressão, menos a pressão de vapor, que estava já em quilopascal, então é só deixar em pascal, o ρ, a gravidade, e a altura de sucção. Então, deu um total de 32,52 metros. Bom, o exercício não pediu para que a gente visse se a bomba ia ou não funcionar. Simplesmente ele pediu para calcular o NPSH. Tá? Então, tudo que eu falei está aqui, ó, certo? Então, o NPSH, aqui, ó, o professor, então, lembra que lá na aula 8 eu dei o material, uma apostila sobre tubulações, e aqui tem formas diferentes para te avaliar também, mas que os resultados vão ser o mesmo. A única coisa que esse material, em vez de ele usar o HL, ele usa o J. Isso é importante que vocês tenham essa visão, pessoal. Por quê? Porque às vezes tu vai fazer um concurso e aquela banca que elaborou aquela prova, ele não considera perda de carga como HL, ele considera como J. Daí tu fala, o que é J? Eu nunca estudei o que é J. Calma, pessoal. A lei não muda, né? A definição não muda. O que muda, sim, é a adoção de letras. Então, não se estressem, né? Não se estressem, mas tenham ciência de que, sim, pode mudar. Tipo aqui, o jump não está um D maiúsculo, né? Viscosidade cinemática, ok. Velocidade, ok. Gravidade, ok. Epsilon sobre diâmetro, o que é isso aqui, né? Então, isso aqui tudo é para nós determinarmos o quê? A perda de carga pela fórmula de Darcy. Então, aqui, a mesma coisa que a gente definiu, como se calculou o NPSH e tudo mais. Então, o que eu falei há pouco, o que a gente calcula tem que ser maior que o tabelado na bomba. Bom, muito bem. Entenderam como é que se calcula a altura de projeto, pessoal? Sim ou não? Sim. Isso. Então, pegamos os dados da sucção da bomba e os dados da descarga da bomba. Altura, pressão, perda de carga. Tendo essas três informações de sucção e de descarga, um menos o outro me dá a altura de projeto. Show? Eu sei a altura de projeto. Muito bem, parabéns. Agora, eu sei quanto de fluido eu quero colocar do ponto A até o ponto B. Com base nessas duas informações, altura de projeto e vazão que eu quero, eu vou buscar as tabelas nos fabricantes de bomba. Então, esse aqui foi o exemplo de tabela que o Cremasco colocou no livro dele. Tá? Então, é uma série de informações que a gente enxerga aqui. Então, por exemplo, aqui ó, a gente avalia a carga total. O que é a carga total? Tá? No caso, a carga total, aqui está dividido, está definido em pés, né, foot, e aqui está em metros. É a mesma coisa. Ele chamou carga total, mas o que é a carga total? É a altura de projeto, é a mesma coisa. Entendeu? Daí, às vezes, tu vai fazer o concurso, daí tá, carga total. Eu não sei, eu nunca vi o que é isso, cara. Entendeu? Você tem que se ligar nisso, tá, pessoal? Tem que se ligar, porque é o detalhezinho que vai te matar. Então, outra coisa, aqui está em pés, por quê? Porque é uma literatura inglesa, tá? Mesma coisa, ó, galão por minuto. Não é usual para nós, tá? Bom, mas aqui tem as conversões também em metro cúbico hora e aqui em metros, tá? Então, como é que vai funcionar? Essas curvas aqui, ó, arredondadas, literalmente, essas curvas arredondadas, elas vão nos dar os rendimentos da bomba. Tem um circular aqui. O rendimento, então, essa bomba, por exemplo, o máximo de rendimento que essa bomba dá, ó, é 67%, pode dar 65%, 60%, 55%, 50%. Tá? Então, conforme a altura, conforme essas vazões. Por exemplo, vou perguntar, pessoal, essa bomba que vocês estão enxergando, que é essa tabela,
eu posso usar ela para uma vazão de 200 metros cúbicos hora? Sim ou não? Essa bomba aí, ela serve para uma vazão de 200 metros cúbicos hora? Sim ou não? Não? Não, por quê? Porque o máximo dela é 100, ó. Entenderam? E essa bomba serve para uma altura de 100 metros? Eu consigo jogar o fluido do ponto A até o ponto B, sendo que tem uma diferença de altura de 100 metros? Sim ou não? Não também? Também não. Por quê? Porque a altura máxima que essa bomba manda é 35 metros. Quer dizer, nem é o máximo dela. A tabela vai até 35. O máximo dela é aqui, ó, 20, 25 metros. É o máximo que ela manda. E tipo assim, ó, qual é a condição ideal, a condição de melhor operação dessa bomba? É uma vazão em torno de 80 com um rendimento de 67%. Tipo, essa bomba dá um rendimento de 100%, pessoal. Sim ou não? Não. Esta bomba não dá. O máximo que essa bomba dá é 67% de rendimento. Isso quer dizer o quê? Que os 33% de gasto de energia vai para o lixo. Por quê? Porque a bomba ela é assim, entendeu? Ela esquenta, ela vai dissipar a energia dela de outra forma e não em velocidade para o fluido. Simples assim, pessoal. Simples assim. Então, em cima dessa realidade, a gente tem também outros tipos, né, de gráficos, tá? E o que mais que tem? Então, tem o rendimento, tem as alturas, a vazão, a gente viu. Aqui, ó, por exemplo, para que essa bomba entregue, por exemplo, uma vazão de uma altura de 25, por exemplo, aqui, ó, com uma vazão de em torno de 80 metros cúbicos hora, que vai ser um rendimento de 67%, essa bomba, por exemplo, ó, ela vai ter um motor de 10 acima de 10 HP, porque ó, 25 ó, daria bem aqui e 80 mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, bem onde está meu mouse, estão enxergando, sim ou não? Enxergando meu mouse, sim ou não? Sim. Então, ó, se eu pegar aqui, ó, deixa eu fazer um desenho aqui para você. Vou duplicar aqui. Para ficar um pouquinho mais. Ó. Se eu pegar, por exemplo, ó, vou pegar 22 metros para ficar melhor aqui. Ó. Se eu pegar, eu tô definindo. A altura é 25. É 25 metros a altura. E eu vou precisar de uma vazão de 80 metros aqui, ó. Tá. Então, ó, bem onde eu coloquei, ó. Estão vendo aqui, ó? Então, o ponto deu bem aqui, ó, certo? Para uma vazão de 80 com uma altura de 22,5, 23, tá? 23, 22,5 metros. Eu vou conseguir uma bomba que me dê um rendimento de 67%, beleza? Ó, um motor da bomba, se for 7,5 HP, ó, não vai atender. Por quê? Porque aqui está a linha do 7,5. Aqui está a linha do 5 HP. Vocês estão vendo, ó, que quanto mais HP eu boto, mais altura eu ganho. Então, uma bombinha de 2 HP aqui, por exemplo, ó, ela vai no máximo, né? No máximo aqui, ó, 45 metros cúbicos hora, né? Ó, só que ó, mais ou menos 5 metros de altura. Então, eu preciso aumentar a potência do motor para poder mandar mais alto a água, né? Maior diferença
entre a altura de sucção e a altura de descarga. E, obviamente, que vazões maiores também vão requerer bombas com maior potência, motor elétrico com mais potência, né? Então, nesse caso, ó, o 7,5 não atende. Então, o fabricante dessa bomba só tem disponível 10 HP. Ah, mas o cálculo me deu 8 HP. Eu quero comprar um motor de 8 HP. Não tem de 8 HP. Tu tem que comprar o que o fabricante faz. Então, o fabricante faz 7,5 ou 10. Ah, mas 7,5 não atende. O que eu faço? Compro de 10. Ah, mas é mais caro. Sim, é mais caro. Ou pega outro fabricante. Ah, beleza. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, esse é um tipo de demonstração de como funciona uma tabela de bomba. Aqui, por exemplo, a Jacuzzi é assim. Então, ó, se a gente pegasse, né? Olha aqui, ó. Aqui tu tem o quê, ó? Vazão em metros. E aqui tu tem altura manométrica em metros também. E você tem aqui, ó, diâmetro do rotor. Aqui tu tem a potência do motor. Aqui está em cavalo, né? E aqui tu tem os rendimentos, né? Então, ó, rendimento de 70, rendimento... E aqui, no caso, sempre onde tu tiver o melhor rendimento, que significa que essa bomba foi construída para aquela condição. Então, tipo assim, ó, essa bomba, ela foi construída para funcionar com um motor, tá? De 75 CV, tá? 75 CV, esse é o ideal dela aqui, ó, 75 CV, para uma vazão de aproximadamente 300 metros cúbicos e uma altura em torno de 55 metros. Esse é a condição ideal para ela, porque ela vai te dar o máximo rendimento. Então, ficou claro isso para vocês, pessoal? Sim ou não? Sim. É só eu tô respondendo. Então, tá bom. Bom, então, ó, daí, ó, continuando o exercício anterior, vamos ver se a gente entendeu o que o exercício, o que eu apresentei há pouco. Então, supondo que a bomba utilizada no exemplo anterior, isso aqui é do cremasco, tá? Seja do tipo centrífuga, cuja curva característica é aquela fornecida na figura, essa figurinha aqui que a gente viu, ó, essa figurinha, tá? Eleja a configuração da bomba em termos de diâmetro do impelidor, né, que é o que eu falei para vocês. Aqui, ó, os diâmetros do impelidor estão tudo em milímetros, e esse aqui, os diâmetros estão em polegadas, ó, certo? Diâmetro do impelidor em polegadas, o rendimento percentual, a potência em HP, bem como verifique se existe possibilidade de haver cavitação. Então, lembre-se, a questão da cavitação, ó, nessa bomba, olha aqui, ó, o NPSH, ó, tabelado é esse aqui, tá vendo? Ó? Conforme muda a vazão, tá vendo? Ó? Conforme muda a vazão, tá vendo que muda o valor, ó. O NPSH vai de 0 até 10. Então, ó, conforme... Então, esse aqui é o valor tabelado para esse tipo de bomba. Se for esse aqui, onde é que está o NPSH? Ó? Aqui, ó, NPSH. Ó. Tu vai ter o NPSH, ó, 3 pés, 4 pés, 5 pés, 6 pés, 7, 8, 9 pés. Então, o NPSH aqui está descrito nessas linhas aqui, ó, tá vendo?
Então, é uma sucessão de informações, tudo num gráfico só. Né? Então, ó, tendo em vista que foi fornecida a curva da bomba, assim como são conhecidos os valores de 40 metros cúbicos e altura de 20,55, tais valores são levados enquanto abscissa e ordenada, ou seja, altura abscissa, ordenada vazão, respectivamente. Desculpa, a abscissa é o x, né? Ordenada é o y, né? Então, o contrário do que eu falei. Então, o y é a altura. Não, contrário, a abscissa é x, tá certo? Então, a abscissa vai ser 40 e a ordenada, no caso o y, vai ser a altura, tá? Então, a abscissa, x, 40 metros cúbicos hora, ordenada, y, 20 metros cúbicos hora, respectivamente. Nota-se que o ponto de operação situa-se pouco acima da reta de 5 HP e entre os valores de diâmetro do impelidor 8 e 9. Ressalta-se que não se pode escolher um valor igual a 5,1 ou o valor encontrado no exemplo anterior, 5,22. E diâmetro do impelidor igual a 8,3, ou seja, não tem como. Então, os valores a serem eleitos serão aqueles fornecidos pelo fabricante. Desta forma, a configuração adequada para a bomba centrífuga, com base nas informações do fabricante, é diâmetro do impelidor, 9 polegadas, ou seja, não dá para ser 8, porque era 8,3, então eu vou ter que optar pelo maior, 9. No caso da potência, né, deu 5,22, né, mas não tem como, né? Está acima do 5, então eu vou ter que pegar a potência acima, 5,5. E o rendimento, sim, literal, 57, porque vai estar na posição. Note que se refere à possibilidade de haver cavitação, verifica-se por meio da inspeção da figura 1. O NPSH 3,5 pés equivale a 1,04 metros. Né? Então, ó, tendo em vista que no exemplo anterior o valor calculado é 32,52, constata-se que, se o calculado for muito maior que o requerido pela bomba, tabelado, né, descarta-se a possibilidade de haver captação na bomba. Então, é exatamente o que a gente enxerga aqui, tá, pessoal? Então, ó, que nem ele falou, ó, tem os 40 e tem os 22, mais ou menos, aqui, né? 22, mais ou menos. Então, o ponto deu bem aqui, ó. Então, que nem ele falou, ó, o motor é 5 HP, tá vendo aqui, ó? É 5. Então, tá acima. Se tá acima, não dá para ser 5. Então, a gente vai ter que usar o de 7,5. E o impelidor é a mesma coisa, ó. O impelidor de 8 polegadas está aqui, ó. E o de 9 está aqui. Então, não vai dar para usar o de 8. Vamos ter que pegar o de 9. E o rendimento, professor, como é que deu 57? Bom, o rendimento, se aqui é 55, aqui é 60, então deu mais ou menos no meio. É um valor mais ou menos. Bota a régua ali. Se o espaço tem 10 centímetros, daí mais ou menos define. 10 centímetros, deu bem no meio, né? Deu um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. No caso aqui, né, tinha 5, ó. 5 centímetros. Daqui até aqui tinha 5 centímetros. No caso aqui, deu 2 centímetros. Então, mais ou menos, ele definiu 57. Bom, notem, se a bomba, mesma coisa, ó, pegando o material do jacuzzi. Então, se a gente fosse pegar esse mesmo exemplo aqui, esse mesmo exercício, 40 metros cúbicos e 20,5 metros. Tá? Se a gente pegasse essa bomba da jacuzzi, ó, 20, mais ou menos 20 metros e mais ou menos 40 metros cúbicos. Como é que a gente faria a definição dessa? Veja, ó, tu tá no limite do impelidor, ó. Tá vendo? Então, assim, essa bomba aqui não seria mais indicada. Por quê? Porque tu tá no limite.
Concordam comigo, pessoal? Sim ou não? Sim. Tá vendo? Tá um pouquinho acima. Ah, mas será que não dá? Bom, o ideal dessa bomba é 40 metros cúbicos, mas no máximo 18 metros. Né? 20 metros você força a barra. Então, ó, condição de trabalho no máximo. Então, o que a gente tem que fazer? Para minimizar risco, temos que pegar outra bomba. Entendeu? Vocês viram aqui, ó, tem um tipo de bomba. A bomba, essa aqui é FB3, FM3. Então, quando tu ligar para o fabricante, alô, oi, aqui é o engenheiro Maurício, eu tenho que solicitar uma bomba, estou querendo, né, é o seguinte equipamento, ó. Então, eu vi a tabela de vocês aqui e o que eu estou percebendo? Que a FB3, FM3 não me atende. Porém, a GA3, GL3, essa aqui está ok, ó. Eu vou, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir atender. Ixi, peraí, um minuto. Ó, eu larguei o cara na linha, porque acho que aqui também não está legal, pessoal. Por quê? Vocês estão vendo que a gente está trabalhando aqui, ó, bem na condição mínima da bomba? Daria para ser, tá, pessoal? Daria para ser. Mas onde é que a bomba ela trabalharia melhor? Ó, com uma vazão de 44 e uma altura de 28, ou seja, ela é uma bomba mais robusta, ou seja, ela é mais cara. Se a gente for comparar essa bomba com essa bomba aqui é muito mais cara. Então, uma boa opção para a condição é essa aqui. Então, nem aquela, nem a segunda, essa daqui já é mais ideal, porque olha aqui, ó, nos 40 vai ter um rendimento de 75, né? Ó, os 20 metros está adequado. Então, ó, vamos usar um motor de 5 CV, beleza. Vamos ter que pegar esse impelidor aqui de 243, mas esse aqui já é um pouquinho melhor, né? Melhor opção para a condição. Então, vou pegar o telefone de novo. Ó, seguinte, vai decidir aqui, ó. Então, ó, não, eu não vou querer a FB3, FM3, também não vou querer a GA3, GL3, mas eu vou querer a EB3, EM3. Tu tem ela aí? Ah, daí o cara vai te perguntar, mas qual é o impelidor? Bom, o impelidor vai ter que ser o de 242 milímetros e o motor? O motor, ó, o motor vai ter que ser de 5 CV. É esse aí. Ah, beleza. Então tá. Então, fechou? Ah, mais uma coisa. Não vai cavitar a bomba? Só um pouquinho que eu vou ver. Como é que a gente sabe se vai ou não cavitar a bomba, pessoal? Hã? Pelo NPS? NPSH. Então, qual é que foi o calculado, o NPSH calculado? Foi, lembra? O NPS calculado foi 32. E qual vai ser o NPS dessa bomba aqui, ó? NPSH. Tá vendo? 40, ó, deu aqui, ó. Vai ser aproximadamente, ó, 2. Certo? Tá vendo? 0 e 4, deu 2. Vai cavitar se eu usar essa bomba? Sim ou não? Se o calculado é maior do que o tabelado, não cavita. Tranquilo, pessoal? Posso fechar o pedido ou não? Alô? Posso fechar o pedido ou não? Pode? Tá, beleza. Então, tá, fechou aqui, ó. A minha engenheira aqui, Pamela, aprovou, tá? EB3, EM3, 5 CV e impelidor de 242 milímetros, beleza? Então tá, fechado. Beleza, então tá. O que vocês vão fazer agora? Leitura da parte 5 para aprofundar melhor isso aí, tá?
tá? Também aconselho, ler o Cremasco capítulo 3, capítulo 4, esses 2 capítulos aqui são dentro desse tema que eu resumi no capítulo 5 do nosso livro, eu resumi o capítulo 3 e 4 do Cremasco, tá? E o que é o TDE avaliativo? Construa 2 fluxogramas de aplicação que contemple determinação da vazão de bomba. Como é que a gente determina a vazão da bomba, pessoal? Preciso saber, né, como é que eu atendo o projeto, preciso entender qual é o diâmetro da tubulação, preciso saber da velocidade, né? Então, como é que se determina a vazão da bomba? Então, eu quero um fluxograma, que nem a outra avaliação que vocês fizeram, lembra? Que valia 0,2, essa aqui vale 0,3. Por que essa aqui vale mais? Porque são 2 fluxogramas. Um para determinação da vazão da bomba e outro para determinação de altura de projeto de bomba. Tá, pessoal? Bom, alguma dúvida, algum questionamento? Beleza, eu vou parar a gravação e daí fico aí aberto a dúvidas para os alunos presentes. Por enquanto, eu estou sem dúvida, senhor.